Vamos conversar aqui agora com a Berenice Leite, que está conosco lá. Temos a Berenice? Berenice, esse é um drama para fazer andar o governo, porque, claro, todas as medidas precisam passar, boa parte das medidas precisa passar pelo Congresso Nacional. E se Câmara e Senado não estão se entendendo, em tese seriam dois razoavelmente aliados do Planalto, a coisa está bem ruim, né? Pois é, era justamente isso que, pelo menos ontem, o presidente Pacheco, lá do Senado, disse que queria evitar, né? Ele abriu para o diálogo, pelo menos até ontem. Mas o que aconteceu de ontem para hoje? O senador Renan Calheiros apresentou uma questão de ordem durante a sessão plenária no Senado Federal, falando que o presidente Rodrigo Pacheco, como presidente do Congresso, poderia usar uma resolução de 2002, que, segundo Lira, é muito antiga, de 20 anos atrás, e poderia tomar uma decisão unilateral, instalando as comissões mistas para voltar a analisar, então, as medidas provisórias, porque até então, pelo regimento, as medidas provisórias eram analisadas pelas comissões mistas. Isso só mudou durante a pandemia, eles passaram, então, esse rito, a preferência, digamos assim, era da Câmara, né? Eles tiraram as comissões mistas, suspenderam elas temporariamente, e aí a análise começava aqui pela Câmara no plenário e depois seguia para o Senado para supervisionar. No entanto, agora, com o fim da pandemia, Rodrigo Pacheco, desde o início do ano, vinha ressaltando: Lira, temos que conversar, temos que retornar com as comissões mistas. Mas aqui os líderes, os deputados, as lideranças não querem o retorno das comissões mistas. Inclusive, hoje, durante essa entrevista coletiva, Arthur Lira criticou, disse que essas comissões mistas não funcionavam bem, né? Muitos jabutis, muitas medidas que eram acrescentadas, que, segundo ele, atrapalhavam o rito, né? Porque as comissões mistas eram formadas por 12 deputados, 12 senadores, e aí, segundo ele, cada membro queria fazer um acréscimo, uma sugestão. Muitas medidas acabavam caducando e outras nem passavam. E agora, ele também argumenta que Rodrigo Pacheco demorou muito para conversar com ele. Ele conversou, na verdade, na última sexta-feira, com o Alcolumbre, que foi designado para fazer, então, essa conversa entre ambos. E aí, só depois disso, né, eles acertaram, então, que deveria haver uma alternância de análise das MPs. Mas no mesmo dia, parece que senadores voltaram atrás e disseram o seguinte: olha, tudo bem, pode ser uma alternância, mas essa mudança na lei só vai acontecer depois da promulgação da PEC. E isso deixou Arthur Lira muito insatisfeito. Ele disse que os senadores voltaram atrás no acordo e vamos acompanhar agora um trechinho do que ele falou durante a entrevista coletiva. Lamento muito claramente que a política regional ou local de Alagoas interfira no Brasil. O Senado não pode ser refém de Alagoas nem do Amapá. O Senado é muito maior, é uma casa federativa, representa todos os estados. E eu aqui continuo, presidente Pacheco, com toda boa vontade, de sentarmos eu e o senhor, presidente do Senado, não senadores com mais radicalidade na condução desse tema, para que a gente chegue num consenso. Arthur Lira disse ainda que esta questão de ordem, o retorno das comissões mistas, não vai andar aqui na Câmara dos Deputados. Inclusive, hoje também teve uma reunião, ele se reuniu com os líderes aqui da Câmara dos Deputados, que dizem que esta questão de ordem não poderia ter sido instalada durante uma sessão no Senado, mas sim numa sessão do Congresso Nacional, que só deve acontecer em abril, como o próprio Pacheco adiantou ainda ontem, né? Há esse impasse e ainda Lira contesta esta questão, diz que são várias MPs para serem analisadas e falou o seguinte: quem vai sair prejudicado é o governo e que o governo está do lado dele. Vamos ver. Eu recebi solicitação expressa do governo federal de manutenção do rito atual. Manutenção do rito atual. Se o governo preferir as comissões mistas, ótimo, paciência, vai arcar com o ônus de negociar as comissões mistas com 24, com 36, com 48 membros e arriscar que as medidas provisórias caiam no plenário da Câmara, no plenário do Senado. As casas são equivalentes.
Bom, e a estratégia agora nos bastidores, o que se comenta é que a Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vai ganhar tempo para que nada aconteça e permaneça do jeito que está. A análise ainda por parte aí destas comissões que ainda nem foram instaladas. O fato é que na semana que vem a agenda de Arthur Lira e dos deputados é analisar as 13 MPs ainda do governo anterior. Isso deve acontecer entre segunda e quinta-feira no período noturno. A gente vai seguir acompanhando. Piotr.